né? Tem um pedaço que você conta sobre algumas pessoas que se tornam criaturas e elas vivem em quartos de apartamentos isolados. Isso é terrível, é. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, isso porque isso é uma parada que pode estar perto de todo mundo, né? Uhum. É terrível. Que assim, logo no começo, eles me levaram a um lugar, me disseram que eu ia ver uma coisa que não era no inferno, na Terra. E que existe em vários lugares. São assim, apartamentos ou casas que são mantidos fechados. As paredes pregadas com tábua, com cortina pesada, o sol não entra. E lá dentro tem uma pessoa que é tipo um faquir, um médium deles. Na casa não tem móveis. Essa pessoa, em geral, só anda rastejando, se rolando, engatinhando. Ela muitas vezes é tatuada com símbolos malignos ou coberta de cinzas. E essa pessoa vira rapidamente uma outra coisa. Ela vive ali na solidão, na sujeira, no escuro, e de vez em quando ela recebe as visitas dos devotos, das pessoas, das seitas, desses grupos, que levam alguma comida, pouca, para ela, para que ela não morra de fome, né? Mas essas pessoas não podem comer sal, muito pouco, porque se não comer também morrem. Mas eles comem animaizinhos, lagartos, camundongos, que andam solto pela casa. E tem uns que são mais terríveis, que às vezes recebem pessoas para comer. Essas pessoas que são esses faquires, esses santos do mal, algumas vezes foram voluntários muito jovens, outras vezes eram crianças que foram dadas pelos pais e outras não foram nem expostas a nenhum idioma. Então, essas pessoas são como eremitas e criam dentro dessas casas, desses apartamentos, uma realidade própria, uma realidade que infecta e corrompe a realidade nossa, física. Então esses caras, são homens e mulheres que de repente já nem são mais nada, eles são uma outra coisa, e eles existem para fazer a contrapartida dos locais sagrados. Então existe uma paródia sinistra de cada religião. E assim como existe isso, existem esses santos também, essas pessoas que às vezes também eles dão drogas e coisas, mas raramente bebem álcool. O álcool não... bebidas alcoólicas dificultam o contato com o plano espiritual. O álcool é um solvente. Assim como tu bota uma planta numa coisa com álcool e ela solta o suquinho, o álcool também solta o nosso prana, o nosso poder espiritual. Prana não, propriamente, seria mais o nosso axé. Axé, gri-gri, juju, manas, vril, todos são sinônimos dessa força espiritual que o ser humano possui e que aumenta ou diminui. E nesses casos, desses apartamentos, dessas casas terríveis, essas pessoas estão mantidas lá para servirem de médiums, de ponte, de transes, né? Às vezes a pessoa faz cortes em si mesma e faz símbolos na parede, aí os outros vão lá e fotografam e analisam. E aqui também, uma coisa terrível, olha como é triste essa questão dos demônios. Tem uma parte do livro dos demônios que fala que muitas vezes as pessoas que são viciadas em cocaína da forma injetável, elas injetam e puxam assim, põem e tiram, fazem assim com sangue e tal. E é muito comum que elas façam esguichos na parede. Esguichos que vão trazer símbolos, mensagens, sinais, caras, coisas.
Conhece o Steve O, do Jackass? Ele tem um vídeo que ele conta isso também, cara. Que ele foi na casa de um cara que era um traficante, que ele ia lá, chegou lá, o cara tava caidaço, e aí ele viu que tinha essas coisas, que o cara tinha esguichado, que nem os que eu vi e que eu coloquei no livro também. Ou seja, né? Esse amigo do Steve O aí também interpretava os esguichos de sangue, do próprio sangue na parede. Para ele também era uma escrita do Deus, uma mensagem, sinais e coisa e tal. Então eu acho forte quando as coisas se ratificam, né? Se justificam umas às outras, assim. E esse das pessoas que são... É uma das partes que mais assusta as pessoas. Sim. Muita gente diz que ficou profundamente perturbada ao pensar justamente isso que tu falou, Humberto, que as pessoas podem estar aqui num apartamento próximo de você, na casa vizinha, pode ter uma pessoa... Eu já vi uma casa dessa. Eu já vi uma casa dessa. Por fora. Eu vi por dentro nessa visão aí, mas na vida real eu já vi uma por fora e eu sei onde está e não passo lá, não conto para ninguém. Que também, assim, ver é ser visto. Essas realidades, se tu vai vê-las, elas vão te ver também. Isso não é legal.